Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Saudações a todos os nossos amigos aqui da TV Brasil, de norte a sul. Estamos ao vivo com o programa Fala Comigo hoje, com o nosso quadro Trajetória. Para quem lembra aí, nós anunciamos há um tempo atrás que nós teríamos o nosso quadro Trajetória falando sobre a vida de alguns grandes empresários, personalidades e grandes nomes da cultura goiana. Traremos aqui, já trouxemos na verdade o grande Monteiro, da dupla Matão e Monteiro, Marcos Henrique, do filme Dois Filhos de Francisco. Um abraço a vocês que também participaram do projeto Trajetória. Logo estaremos aqui com Paulo Bérix, hein, Paulo? Você prometeu e eu quero você aqui no nosso programa falando sobre a sua carreira vindo de São Paulo para cá, para Goiânia. E hoje nós vamos receber aqui nada mais nada menos do que o secretário municipal de cultura, que é o Ivanor Florencio Mendonça, que hoje vai falar para nós sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sua trajetória dentro da cultura, o que ele mesmo intitula como Estrada de Luz. Essa entrevista hoje vai falar sobre a história de uma pessoa que é uma grande figura dentro dos quadros da cultura goianiense aqui no nosso estado. E, por não dizer nacionalmente, com vários prêmios, livros lançados, um filme que está por vir, nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui com o Ivanor Florencio hoje no quadro Trajetória. Também gostaria de lembrar vocês que o Ivanor está de frente aí à Secretaria Municipal de Cultura e entre os grandes feitos da Secretaria nós temos a revitalização da Rua 8, também o mercado da 74, vocês estão vendo que tem uma grande mudança lá, ao mesmo tempo recuperação do centro de Goiânia, fazendo com que nós tenhamos então pela primeira vez, acho que a primeira cidade no mundo que tem a galeria noturna, ou seja, as lojas à noite estão sendo pintadas, as portas das lojas fechadas aqui em Goiânia, para fazer uma grande galeria de arte a céu aberto. Isso é muito bonito e é um projeto de envergadura internacional. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Além disso, a retomada do chorinho. Então, Ivanor Florencio para vocês daqui um pouquinho, no próximo bloco aqui do programa Fala Comigo. E nessa primeira parte agora, eu vou falar para vocês sobre uma nova parceria que nós vamos fazer aqui no programa com a Mase Engenharia. Olha, o programa Fala Comigo não tem como ir ao ar sem a ajuda dos seus parceiros, né? E entre os nossos parceiros que nós temos aqui no programa, a Unicom, a Pizzaria Paulista, temos também, agora outros parceiros estão chegando daqui a poucos dias. Uma delas que está chegando agora, um deles está chegando agora, é a Mase Engenharia. É uma grande empresa de envergadura internacional, uma empresa que tem trabalhado muito. Vocês estão vendo algumas imagens aqui, vocês vão ver imagem de drone agorinha, que a Mase Engenharia, de uma grande obra da Case. Nós entrevistamos aqui o Marcelo Silva há pouco tempo atrás, e para nós é uma honra muito grande ter a Mase como parceira, mantenedora do programa Fala Comigo aqui na TV Brasil de Norte a Sul. A Mase ela tem feito muitas obras no Brasil inteiro, inclusive o Porto Molhado de Santos, para quem não sabe, uma grande parte, um grande percentual está sendo conduzido pela Mase Engenharia. Então um abraço a todos da Mase, é uma honra ter vocês aqui conosco como patrocinadores, como parceiros do programa, que são apoiadores culturais do nosso projeto, e nós vamos fazer ter muitos frutos com essa parceria. No próximo programa nós vamos falar um pouco sobre as obras que a Mase tem tocado em todo o Brasil, vocês vão entender o tamanho que realmente essa obra tem levado. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui mais alguns minutos estaremos voltando aqui com o meu amigo Ivanor Florencio para falar sobre a carreira dele, a Estrada de Luz. Um abraço, até daqui um pouquinho. Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Fala Comigo, já aqui com ele na bancada, Ivanor Florencio, como prometido. Ivanor, muito obrigado por ter vindo aqui participar desse programa. Eu que fico feliz de estar aqui. Até falava com você aqui no início. A gente está muito velho, né? Essa cidade tem 82 anos, essa capital maravilhosa.
eu lembro de você criança. Olha só. E vê-lo aqui agora, me entrevistando, é muito honroso para mim. Para nós também, na verdade, eu sou um grande admirador do trabalho do Ivanor já há muito tempo. E é muito interessante quando você entrevista quem você admira. E é recíproco isso. Ivanor, você é de Goiânia? Morrinhos. Morrinhense. Cidade dos Pomares. Meu Deus, que bonito. Um abraço a todos de Morrinhos, com o braço aberto com Cristo na porta. Né? Mas tem uma passagem bacana pela cidade de Edéia. Edéia. Fiquei em Edéia também uns 3 anos. E depois andei por esse Brasil todo, mas sempre com os pés fincados profundamente nessa cidade. Aqui em Goiânia. Em Goiânia. Para quem não sabe, pessoal, para quem não conhece ainda o Ivanor Florencio, que são poucas pessoas, eu tenho certeza que muita gente o conhece, o Ivanor ele tem conseguido fazer uma grande mudança dentro da Secretaria de Cultura. Hoje ele é o atual secretário municipal de Cultura na gestão Paulo Garcia, na segunda gestão Paulo Garcia, e ele tem conseguido fazer uma grande mudança aqui em Goiânia. Vocês vão saber um pouco mais dessas mudanças aqui, mas hoje a gente vai falar não só do secretário, mas também da pessoa, do artista plástico, do escritor, do grande homem que é da área cultural, o Ivanor Florencio. Então vocês vão entender um pouco mais da história dele. Para mim é uma grande honra estar contando essa história aqui no projeto Trajetória, que vai falar justamente sobre isso. E para você que quer participar do programa ao vivo aqui com o Ivanor, fazer perguntas para ele, eu tenho um WhatsApp que vai ficar na tela para vocês verem aqui agora, que se chama, deixa eu colocar aqui agora, o número do WhatsApp é 9, tem um novo 9 agora, 9808-2031. 9808-2031, você pode fazer perguntas para o Ivanor, perguntas para o programa, você pode mandar sugestões, o que você achar melhor. O programa vai ter mais ou menos 1 hora de duração, então nesse período aí você vai poder falar conosco interativamente. Vamos lá, Ivanor, então, cidade de Morrinhos, nascido em Morrinhos, ficou lá um tempo, foi para Edéia, né? E logo veio para Goiânia. Não, foi muito gozado, né? Que eu acho que meu pai queria me matar. Quando eu chego com meu pai com 14 anos, lógico, meu pai e minha mãe, falam, tô indo para Goiânia e vou estudar artes. Eles falaram, esse menino não tem problema, né? Então, com 14 anos eu vim para Goiânia, sozinho em Deus. Aqui vim trabalhar numa loja, na época era uma multinacional de tecidos chamada Revolução Tecidos, aqui na 8 com Anhanguera. Nossa! E em 3 anos que eu estava aqui, eu já comprei minha primeira loja em Edéia. Sério? De sociedade com meu irmão Heitor, comprei uma loja em Edéia. Com o dinheiro do trabalho? Com o dinheiro do trabalho já dessa loja. Dessa loja. Naquela época a gente ganhava bem, né? Hoje é diferente. É uma outra época. Então é uma história bacana. Eu vim, em 73 eu entrei no curso livre, né? Curso de expansão artística da Universidade Federal do Estado de Goiás. Também não me adaptei à academia, não fiquei muito pouco tempo. Até porque isso que fala que o artista meio que já nasce pronto é verdade. Parece que não já era traçado que o meu caminho seria um autodidata. É interessante isso. Para quem está ouvindo, é interessante o que o Ivanor está falando, porque se você for entender direito, tem gente que parece que... Onde você aprendeu? Né? É o caso do Emandu Costa, um grande violonista no mundo inteiro, brasileiro, e ele fala, eu pego o violão e toco. Né? Então a mesma coisa, autodidata. Marcos Biancardini agora, um outro menino que está chegando agora, maravilhoso. Marcos Biancardini, talvez um dos melhores violeiros do mundo. Já uma geração nova, aqui, nascida em Goiânia. E já uma geração mais nova ainda, que é o Arthur Noronha, que é um grande violeiro também, já filho dessa cidade, autodidata também. Olha e só. Assim são muitos, né? Machado de Assis, quase Exato. todos os grandes homens. Pelé, né, com aquele fenômeno da bola, nunca estudou. Então, nunca estudou. Eu acredito que um pouco ou muito, artista tem um pouco a mão de Deus nos orientando e nos mostrando o caminho da cultura e da arte. Exatamente. E tanto é que é interessante aqui falando sobre isso, é que o Ivanor coloca para nós como sendo o seu egresso na arte, na cultura, como Estrada de Luz, né? Que é o nome, inclusive, que você deu o título, isso a sua vida, ao livro? Não, é uma retrospectiva. Eu estou fazendo uma retrospectiva, estou com uma exposição, inclusive quero convidar todos e todas aqui no Parthenon Center, na Rua 4 com a 7, no primeiro andar, na Galeria Otto Marx.
uma exposição que o nome é esse, 43 anos de estrada de luz. Porque eu acredito, o que seria da cultura, da arte, da poesia, se ela não tivesse entrado com essa força na minha alma, no meu coração, na minha mente. Exatamente. Por isso que nós vamos falar sobre isso no programa, sobre essa exposição também. Vocês vão ver aqui alguma coisa da exposição que acontece agora e vai até o dia 30, né? Até o dia 10. Até o dia 10 de agosto. Então, até o dia 10 de agosto, para quem quiser ver aí a exposição que está aqui no Parthenon Center, até o dia 10 de agosto, no primeiro andar, né? Primeiro andar. Do Parthenon Center, a exposição na galeria de arte, onde você vai ver a exposição de todas as obras. Tem muita coisa interessante lá, vocês vão ficar surpresos com a qualidade e com a maneira como eles põem, né? Tem muitas coisas que são bem arte moderna mesmo, né? Bom, nesse caso, eu queria falar um pouco sobre quando é que você entra, Ivanor? Você veio para Goiânia com 14 anos de idade, mas em que momento que você acredita que foi o plus, que você saiu do trabalho convencional e foi para os movimentos culturais? Não, eu já vim nos movimentos culturais. Diretamente? Diretamente. Tanto que eu fiquei aqui 71. Finalzinho de 71, eu já fui trabalhar no ateliê de um artista plástico chamado João Tupi, que já morreu. Assim João Tupi. Como diversos outros que morreram. Era um autodidata, um homem fantástico. Então eu vim no intervalo do meu trabalho, entre o meu trabalho e o meu estudo, eu já ficava desenhando, pintando, ou rabiscando uma poesia, alguma coisa. Então isso está intrinsecamente ligado ao meu ser, à arte. E quando eu montei minha loja em Edéia, já fui para uma chácara perto lá, no final da cidade tinha uma chácarazinha, um pessoal que eu fiquei muito amigo, já montei meu ateliê em Edéia também. Então, por onde eu passei, eu deixei arte. Um marco, uma pegada de cultura e de arte. Olha que legal. E Edéia, quando você foi para lá, você chegou a voltar para lá de novo, ou seja, morar de novo em Edéia? Ou só a galeria que estava lá, Não, o ateliê? Eu fiquei em Edéia 3 anos. Fiquei em Edéia por 3 anos trabalhando, eu e meu irmão na loja. Aí desfizemos a sociedade e já fui por outros caminhos. Aí eu fui conhecer uma cidade que estava sendo criada entre Pará, Maranhão e Goiás, que chama Paragominas. Paragominas. Aí eu fui na fundação de Paragominas, depois fui conhecer o primeiro assentamento de trabalhadores rurais sem terra no Brasil, que era em Viseu, no Maranhão, onde aconteciam muitas mortes. E eu já tinha essa loucura de saber por que essa ganância descabida do ser humano, né? Onde um país com essa densidade territorial ainda tem tanta gente morando em cima das palafitas, amontoada nos morros, nas favelas, e com tanta terra disponível. Então, no primeiro movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil, eu estava presente. Olha e só. O primeiro foi em Viseu, no Maranhão. Viseu, na cidade, no estado do Maranhão. Os movimentos sem terra, hoje tão criticados que tem por aí, realmente tem muita gente em qualquer área que faz mau uso de qualquer processo, de qualquer movimento. Mas o movimento nasceu realmente de quem não tinha totalmente, não tinha casa para morar, não tinha condições nenhuma, e queria pegar terras que são inóspitas, devolutas, que poderia muito bem servir de moradia para as pessoas. Então é um movimento totalmente correto, né? Aí com o tempo, às vezes alguma coisa se desvirtua, mas o movimento sem terra é um movimento muito correto. Eu sempre fui muito apoiador disso. Uma questão que eu achei interessante é que tem um determinado momento na sua vida que você parece que atinou muito ali para o Van Gogh. Ou seja, você começou a olhar para Van Gogh de uma maneira diferente, foi um grande admirador. Na verdade, eu li muito. Eu comecei aprofundando na pintura, na arte, na obra de Leonardo da Vinci, que para mim, na humanidade, só é o que mais aproxima de Jesus Cristo, né? É claro que não existe parâmetros, sim, mas Leonardo da Vinci foi um homem extremamente moderno, deixou um legado, né? O desenho de asas de helicóptero, de Exato. corrente de bicicleta, ele que trabalhou os primeiros túneis, a catapulta, enfim, e um grande artista, um homem quase que completo. E totalmente à frente do seu tempo, né? E uma passagem fantástica, porque o rei da época, parece que Médici, sim, trouxe Maquiavel
também para ser um dos conselheiros do rei. E falou, ó, Da Vinci, chegou um outro rapaz aqui, ele falou, não, eu já sei, com esse eu não falo, esse eu tenho medo dele. E Da Vinci não quis conhecer Maquiavel. Não quis. Então, assim, Nicolau Maquiavel. Que tem a sua contribuição também. Lógico. Que era um filósofo também. Um grande pensador. Pensador, inclusive foi artista plástico também. Isso eu não sabia. Não sabia. E acaba que a história conta só um Maquiavel. Maquiavélico, né? Que fica parecendo que maquiavélico é tudo de ruim, né? Não. E na verdade não é. Tanto é quem não leu aí, quem está na faculdade, não leu Arte da Guerra, né? Que na verdade é uma grande instrução para quem quer comandar, para quem quer fazer, ser comandante de qualquer equipe de governo, ou que seja de uma empresa, tem que ler Arte da Guerra, é muito importante. É muito importante. E aí, depois de Da Vinci, eu aprofundei muito, vi muito pouco a vida de Gauguin e Lautrec. Eu gosto muito também do trabalho do Lautrec, até porque foi ele que fez os primeiros cartazes, né? Ele gostava muito dos cabarés, Sim. assim como certos artistas também. Exatamente. Gostava muito da noite, da boemia. Então, até que eu me deparei com Van Gogh. E aí Van Gogh, um homem extremamente doce, né, que morreu no 5º suicídio, um homem que mudou totalmente a história da arte, né? Sim. Com Van sua Gogh linguagem. era expressionista? Neo-impressionista, né? Um novo impressionismo, porque ele fez tudo de novo. O trabalho dele foi fantástico. Ele rompeu com todas as estruturas, né, acadêmicas. Verdade. E mostrou uma pintura densa, muito colorida, muito forte e, acima de tudo, uma pintura muito gente, né? A pintura de Van Gogh era muito gente. Você vê ali os comedores de batata, que foi uma época mais escura, e depois o trabalho de luz no quarto, e ele falando daquela solidão. Tentou ser pastor evangélico, enfim, tentou tudo na vida. A hora que não deu certo, ele falou, deixa eu ir embora desse mundo. Aqui não serve para mim. Aqui não dou conta mais. E, inclusive, Vanor, por causa do seu apreço, né, pelo Van Gogh, eu fiz uma surpresa aqui para você. Fizeram uma pequena edição. E não sei como, hoje é fantástica a tecnologia, eles conseguiram fazer alguns quadros de Van Gogh com movimento, né? Sim. Então eu trouxe esse vídeo, acho que o Eduardo preparou para nós ali, esse vídeo aqui que é para você acompanhar junto conosco, que é Pinturas de Van Gogh em Movimento, que é Quadros e Pincéis. Olha que perfeição, né? É verdade, aí ele já falava, né, das fábricas. O que ele queria falar de si? Ele não falava de si, ele falava de gente também, das pessoas que estavam dentro dessas fábricas. Exatamente. Né? Quem estavam dentro das casas. Ele falava de gente, ele né? Falava de gente. E olha, esse quadro é muito famoso de Van Gogh. Eu achei muito interessante o fato de darem movimento a uma arte né, que ali está estagnada. Esse eu achei um dos mais bonitos. As novas tecnologias midiáticas vai ajudar muito a humanidade. E a gente que entrou no século XXI, a gente vai ver muitas mudanças bacanas ainda para nos ajudar. Com certeza. Com certeza. Quero estar vivo para ver muitas coisas dessas acontecendo. Inclusive, olha que bonito. Coloca realmente o movimento nessas pinturas. São cenas fantásticas. Nossa, imaginando como é que seria se caso estivéssemos lá nessa época. Basicamente é esse. Esse daí eu acho que é a última. Olha a sensibilidade desse artista. E a pessoa que fez a animação também mostrou essa sensibilidade. Essa mesma sensibilidade. Parabéns para quem fez a animação. Não tem os créditos aqui para passar, mas desejo os parabéns à pessoa, porque realmente tem que ter muita sensibilidade para fazer o que vem sendo feito. Eu queria falar um pouco sobre a exposição de arte, até mesmo porque uma das coisas que eu acredito que seja mais importantes na sua trajetória dentro da área, dentro da cultura, seria realmente os seus quadros, né? É complicado porque quando a pessoa é artista, quando você trabalha, você que pinta, você que desenha, você que escreve, tudo que você faz é um filho, né? Os livros são seus filhos, as suas telas são seus filhos, as suas obras são filhos também. A gente tem um amor semelhante ao que tem por um filho. Então é difícil você definir um do outro.
Mas nós fizemos aqui uma seleção de alguns pequenos VTs aqui, tem pronto aí um vídeo aqui. Na verdade não é bem um vídeo, são quase que imagens mesmo, paradas de algumas obras que estão à exposição lá Aqui no Parthenon Center. Essa aqui, você podia... Eu falo um pouco disso, da solidão na cidade, que é justamente quando os grandes latifundiários, as pessoas sem alma, né? Expulsa a pessoa da terra, toma a terra das pessoas e joga esses homens e mulheres aqui na cidade. Olha né? só, que sensibilidade, hein? Aí eu conto aqui o poeta conversando com com a figura lá da fazenda, com um pitim na mão. Meu Deus, olha que legal. Isso aí eu falo que os meninos estão brincando e nem tá ligando para a menininha moreninha, né? Que passa Exato. grávida. Ela não vai ter tempo de brincar, né? Porque entendi. a condição dela Não de ser uma permite. criança e grávida, ela não vai estar brincando igual essas crianças estão Então brincando. ela está olhando para eles com esse olhar pesaroso, né? Pesaroso. Olha a minha situação, né? Olha a minha situação, e eles estão ali brincando na antagônica. Esse quadro eu falo de crianças em situação de risco, em situação de rua, né? Com caixinhas pedindo no Natal. No Natal as crianças saem pedindo, né? Esse quadro chama Eu Quero um Pai. Aí eu ponho quero o pai, um pai. Aí eu ponho o pai de trás para frente. Eu tô pra vendo, ele trás. ficou todo ao contrário. Essa eu achei fantástica. Essa aí parece. Lembra um pouco, se puder pausar nessa imagem, por favor, Eduardo. Isso lembra um pouco Graciliano Ramos. Vidas Secas. Vidas secas, porque a vida do ser humano, ela se torna seca quando ela está longe da família, ela está longe do abraço, do beijo, do carinho. Então aqui eu mostro, esse quadro chama Verde e Amarelo, um país com essa densidade territorial, né? Onde tem algumas empresas internacionais que tem aqui quase 100 mil alqueires de terra, que é quase uma Europa toda, né? Um pedaço grande da Europa. E só para avalizar, para o cara pegar um dinheiro emprestado no banco do FMI ou em grandes bancos, e essa terra serve para nada. E aí esses homens vêm para a cidade e chega aqui, vai com a panelinha vazia e com o prato vazio, e nesse imensidão de ouro e verde, azul e de água que nós temos. Olha só, é realmente a antítese social, né? É muito complicado e muito sensível isso daí. Eu fiquei muito interessado naquela imagem. Agora aqui não tem como a gente lembrar de Van Gogh, né? Bem parecido com as telas de Van Gogh e vendedor de picolé. Aí é o poder nosso da mídia, né? Esse senhor que está hoje em Goiânia vendendo picolé, se você for falar com ele sobre os trabalhadores rurais sem terra, ele vai falar que eles são vagabundos. Porque a mídia jogou na cabeça dele que ele tem que estar aqui aos seus 80 anos vendendo picolé para sobreviver, e ele, num país que tem a terra para ele produzir e salvar o mundo da fome, né? Então, Exato. eu trabalho muito nesse sentido, mas sem fazer com que minha arte seja uma arte panfletária. Sim. Né? É claro que eu quero discutir os problemas sociais, mas antes de tudo é um quadro que tenha métrica, que tenha rima como uma música, né? Exatamente. E que tenha um enquadramento, que seja bonito. E aí eu mostro um pouco do meu país, né? O nosso sol, as nossas casas do interior. E esse quadro ficou muito bonito, ele tem um fundo muito bonito, ele tem um ponto de fuga muito interessante e é excelente. As pedras de paralelepípedos, exatamente. Né? O sol está pegando um pouco dos raios do sol. E está deixando ali um pouco iluminado. Fantástico. E essa aqui é uma outra tela que estava ainda para terminar, né? Estava fazendo ali, essa né? tela estou fazendo ela, inclusive é um presente que eu estou dando para um irmão de fé que eu tenho, que é o Tião do Arroz, o grande Tião do Arroz. Dá uma pausa aí, por favor, para falar do Tião do Arroz. O Tião do Arroz é uma grande pessoa. Um abraço, Tião do Arroz, que está aí no estúdio conosco aqui agora, fazendo parte dessa entrevista aqui também. É uma pessoa que tem um coração gigante, que não cabe no peito, ajudou muita gente na Vila Fim Social, todos do setor Fim Social. Nós vamos mandar esse vídeo para todos. Eu tenho muitos amigos lá, nós vamos mandar para todo mundo, que todo mundo saiba aí da nossa admiração que a gente tem pelo Sebastião Irene, Tião do Arroz. Vamos lá. Dando sequência aqui, nós temos um vulcão. Não, isso aí eu retrato um pouco, né, as mazelas mesmo, né, as pessoas fazendo os testes nucleares no fundo do mar, né? Então, as nossas rochas,
sendo explodidas, né, por testes nucleares, matando os nossos peixes, contaminando a nossa água, Exatamente. o nosso ar. É o que eu falo um pouco dessa nossa fragilidade, do ser humano um ser tão frágil. E conseguindo destruir a natureza com tanta facilidade, né? Sim, sim. Essa outra tela está pronta também, né? Essa é mais antiga, né? É um trabalho que sempre tinha uma imagem verde vigiando um pouco. Foi uma fase das carrancas verdes vigiando. Essa aí está vigiando um negão lá que era cheio das namoradas. É um outro quadro. Terminou, Eduardo? Essa foi a última imagem. Pessoal, tem muito mais de Ivanor. Tem, essa aqui você viu mais telas, né? Mas tem lá muitas outras coisas que as pessoas podem encontrar. Se quiser citar algo que não foi colocado aqui, que as pessoas podem encontrar lá. Eu vi um monte de fitas penduradas. Na verdade ali eu trabalhei um pouco das linguagens. Eu trabalho com muitas frases de efeito. Eu tiro dos meus textos de poema, de contos, até de peças de teatro. Eu tiro algumas frases de efeito e vou guardando essas frases. Então lá tem uma sala, uma instalação grande, uma instalação enorme, que são fitas com frases, que ficou bacana, porque para atiçar o interesse das pessoas que vão lá para também, porque as fitas são bonitas, desce ali, meio que mambembe, circense, e as pessoas vêm, começam a ver uma fita, ver outra e entra no meio. É um meio da gente interagir com a minha arte e também com o que eu escrevo. Perfeito, maravilha. Então até o dia 10 de agosto, para quem tiver a oportunidade de ir lá no Parthenon Center, aqui na Rua 4, no centro, para ver a exposição de arte que tem ali, que é o que o Ivanor está expondo até o dia 10, era para ser até o dia 30, foi colocado mais alguns dias, né? Justamente para você ter a oportunidade de fazer essa observação, conhecer toda a exposição. Eu gostaria de pedir uma pequena licença aqui ao meu amigo Ivanor. Eu quero fazer um adentro, que já pode colocar a pizzaria, doutor Eduardo. Eu tenho um recado para passar para vocês. Um abraço, meu amigo Igor Davi. Olha, uma grande pessoa, um ser humano que eu admiro bastante. Toda a equipe lá da Pizzaria Paulista, que fica ali na Rua 22, no centro, que fica lá no setor oeste, na verdade, no centro, no setor oeste, na Rua 22, ali próximo do bairro do Celcim, perto ali também da Subilt, né? A Pizzaria Paulista é um espaço onde você tem não só as pizzas, mas você tem também, no horário do happy hour, você pode tomar uma cervejinha. Olha só que legal, tem uma cervejinha gelada ali, um Cozumel para quem gosta. Agora, a partir de agora tem também, olha que delícia, o Cozumel lá da Pizzaria Paulista. Então, para quem quiser alugar um espaço para fazer seu evento, para quem quiser também tomar o seu Cozumel, tomar uma cervejinha no final do dia, comer uma bela pizza, que é realmente uma pizza de primeira linha, eu digo de boca cheia porque eu já comi e sei muito bem, posso indicar tranquilamente, é a Pizzaria Paulista, que fica ali na Rua 22, de frente à Subilt, ali entre a Subilt e o Bar do Celcim. Um abraço, Igor Davi, toda a equipe lá da Pizzaria Paulista. Olha, pelo que eu vi aqui, tá bonita pra caramba. Nossa, né? Maravilha. Para quem gosta de pizza, a Pizzaria Paulista é uma grande jogada. Bom, nós vamos então dar um intervalo para o próximo bloco. E no segundo bloco, mais Ivanor Florencio falando para nós um pouco mais ainda sobre essa trajetória, que é muito grande, tem muita coisa para a gente falar ainda. Gostaria que você continuasse aí, você que está no YouTube nesse momento, você que está na TV Brasil de Norte a Sul, continue com o nosso próximo bloco com mais Ivanor Florencio. Só um minuto. Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Comigo, aqui de novo com o Ivanor Florencio, secretário municipal de Cultura, onde nós estamos contando um pouco da trajetória de vida desse... de quem nasce em Morrinhos? Morrinhense. Morrinhense, que é goianiense de coração e está aqui em Goiânia desde a década de 70, criando e fazendo arte por todos esses rincões do nosso estado.
Ivanor Florencio, eu quero falar um pouco mais aqui em relação... É muita coisa, tanta coisa. Como é que você resume em 1 hora a história de tantos anos de vida? Mas eu gostaria de falar um pouco com você sobre o filme. Você está fazendo um filme, está fazendo um longa-metragem, é isso? É um longa-metragem. Eu tenho uma trilogia de 3 livros que são histórias que se completam. E uma das histórias é uma menina encantada e um homem que veio para Goiânia fazer direito, estudar, né, para ser advogado, e faltando 1 ano ele não aguenta e volta para sua terra. E lá ele vira pescador, caçador, para se manter, que ele quer viver com muito pouco. E tem uma filha, essa menina sai com poderes especiais. Então tem um conflito, ele matando e ela defendendo, e ela vira passarinho, vira anta, capivara. Que legal a história. É uma história bem lúdica, bem bonita. Então eu olhando os meus textos, falei, é esse que vai virar filme. Então eu mesmo roteirizei, eu mesmo estou fazendo a direção, eu conto com a ajuda do meu amigo Delgado Filho, que está me ajudando na direção, Alex Pereira, que é um expert, que está junto comigo agora também. Grande profissional, um abraço, Alex. Então é um longa-metragem bonito, sendo feito aqui no Rio Meia Ponte, no Rio dos Bois, lá em Edéia, tá fugindo os nomes. Araguaia? Rio Turvo. Edéia, Rio Turvo. Rio Turvo. E filmei também uma parte bem bacana no Rio Araguaia. Então é um filme muito bacana que mostra o meu estado, o nosso estado, um estado riquíssimo. Tem uma fotografia maravilhosa, que tem o ator Sêmio Carlos, que está fazendo a direção. O grande Sêmio. O Sêmio é um grande amigo da época do Martins Sererê. Um abraço, Sêmio. Saudade de você. Você deixou a barba crescer, mas não mudou não, viu? É o pescador. É a mesma... Aquela barba grande, tem 2 anos nós estamos filmando. Com aquela barba. Aquela barba é o pescador barbudo. É por isso, então. É por isso. Que legal. Conheci o Sêmio sem barba. Na época do Carlos Brandão lá. A menina, com a atriz, é a Maria Morena. Então tem uma turma muito bacana, um elenco fantástico, que tem de melhor, eu acredito, no Brasil, que por um bom acaso está aqui nessa nossa capital. Maravilha. Agora, lá na exposição, eu queria convidar as pessoas que forem lá também. Além disso, nós temos uma sala que tem uma exposição de fotografias também, que eu fotografo também. E tem outra sala que tem a projeção de algumas fotos e frases de efeito, frases que ao longo também, igual nas fitinhas, vão estar sendo jogada na parede, para mostrar um pouco, né, do vídeo, do cinema, da literatura, da arte. Eu gosto de fazer essa mistura. É uma interação, né? Na verdade, o Ivanor tem a capacidade de que, na arte, no que ele faz, ele consegue colocar a pessoa dentro, né, da obra de arte. Ou seja, essa questão aí, a pessoa se sente dentro daquilo. E nós mostramos algumas obras aqui que foi nos enviada pela assessoria, aqui o Alex Pereira, um abraço, Alex, obrigado pelas imagens cedidas. Nós temos outras imagens que não deu para entrar, até porque tem tanta coisa para falar. Eu quero falar um pouco aqui, Ivanor, sobre... nós vimos aqui o filminho de Van Gogh, aqui para uma homenagem ao Ivanor, que é um grande fã, apreciador da arte de Van Gogh. Eu gostaria de falar também sobre... nós estamos aqui num momento interessante, que o Ivanor, para quem não sabe, ele é secretário municipal de cultura, né? E na secretaria ele tem feito diversas ações. Na verdade, no passado você foi também diretor do Sandro de Lima, né? Sim. Quando o Sandro de Lima, e detalhe, para quem quase... Do governo Pedro Wilson. Do governo Pedro Wilson. Temos fotos aqui dele com o Pedro Wilson, na época, quando ainda em governo, 2001, mais ou menos, 2000, né? 2000. Até 2004, que foi Pedro Wilson. Lembrando que o Ivanor foi um dos criadores, ou o criador, se você puder colocar, que é o criador da Toda Terça Tem Canja. Isso, foi do nosso projeto lá com o secretário com o Sandro de Lima. Com o Sandro, né? Como que era o nome da menina que fez lá conosco, que criou o projeto? A gente sempre dava apoio, porque eu ficava ali meio que o burro de carga, fazendo um pouco de tudo, né? Lá junto com o companheiro Sandro, meu amigão, um abraço pro Sandro de Lima também. Um abraço, Sandro. Foi um grande secretário de cultura dessa cidade, hein? É verdade. O Sandro de Lima fez muita coisa. Eu lembro, conversei bastante com ele. O Sandro de Lima, ele é uma pessoa dentro dessa área, conhece muito de acústica, conhece muito de música, de som, né? Um cara bem conhecedor. Um abraço, Sandro. Lembrando aqui dessa questão dessa época, eu queria então fazer uma pequena lembrança disso. Eu tenho algumas imagens aqui pra gente comentar. Vamos comentar? Vamos pegar a imagem antiga?
Olha só essa imagem aqui de 1998, 97 mais ou menos, né? É verdade, é verdade. Essa imagem é lá em casa, lá na minha chácara, que você conhece, lá no Conheço, setor São José. na Vila São José. É. Que maravilha. Então foi Olha lá. aqui o raizeiro, rapaz. Que coisa. Lembra do raizeiro? Lembro. Aqui tem uma galerinha aqui que eu lembro bem. Tudo bem. Aqui, esse Miguel Carlos. Professor Miguel. Miguel Carlos, que foi diretor do liceu, né? Grande Miguel, um abraço, Miguel. Sim, sim. Tem ali atrás, não tava, esse aqui é o Luiz, né? Que foi candidato a governador já pelo Estado de Goiás, pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui meu brother, meu companheiro, que mudou esse país, né? Mudou esse país para melhor. Nosso Sim. Lula, nosso Tirou operário. milhões da miséria. Tirou milhões da miséria. E além disso, não só isso, né? Ele vendeu um aviãozinho velho que o Brasil tinha, que inclusive o pessoal bateu nele por isso. E ele foi vender, falar que nós tínhamos sapato, tinha arroz, milho, soja, enfim. Foi vender frango, ovo, o que o Brasil tem de melhor. Então, Lula fez esse bem para esse país. E é uma pessoa que, no meu aniversário, há mais tempo atrás, ligava: ô, velho Vanor, um abraço. Quer dizer, a gente foi amigo e virou presidente da República. E aqui muita gente boa. Com certeza. E aqui você... Ainda com a barba pretinha, né? Ela ainda estava bem preta. Aqui você não usava tablete Santo Antônio, não, né? Não. Estava preta mesmo. Estava preta mesmo. Nós vamos ver aqui a próxima imagem, que seria também uma imagem de mais tempo. Olha aí. Gilson Mundim, que já foi Mundim. Embora, né? Delgado Filho, que está ajudando na direção do filme. O Gilson Mundim foi feita uma grande homenagem a ele há poucos dias atrás. Autodidata, viu? Não sabia o que era partitura, um dos maiores flautistas do mundo. Exatamente. Ele para quem não conheceu a obra de Gilson Mundim, ele conseguia fazer na sua obra barulhos, ele soltava barulhos de pássaro voando, ele fazia, era uma loucura. Então foi feito eu fiquei muito emocionado no dia que eu fui aqui no Teatro Goiano com a homenagem a Gilson Mundim. E aqui é o Delgado Filho, que está com você no filme. Sim, e nessa época, eu junto com o professor Pedro Wilson e o secretário Sandy Lima, a gente resgatou o carnaval de rua, uma cultura popular que é fantástica. Os bloquinhos, né? Os blocos e também as escolas, né? O Delgado é presidente da escola de Samba Lualá. Muito bacana, onde a gente conseguiu reunir as pessoas. Falta muito ver o bloquinho de carnaval, o bloco carnavalesco real, que realmente leva a cultura, leva nesse sentido. A próxima imagem nós temos aqui, essa aqui também é lá na Praça Joaquim Lúcio. Lá, essa é o Encontro de Folia de Reis. Quando você estava na diretoria. Isso, ganhamos. Isso aqui já foi embora, Dona Eterna, minha mãe. Olha só. Dona Eterna, minha mãe. Gostava da Folia de Reis. Gostava da Folia de Reis. Você vê, comemoramos agora o 15º. Eu volto, eu fiz o primeiro, vim fazer o 15º. Olha só. Que honra, boa, né? Que honra. Realmente assim, é gratificante. E aqui deixa eu aqui entender um pouco mais. Foi a Folia de Reis, diretor de ação cultural, que você era na época do Sandy Lima, né? Em 2002, quando o prefeito ainda era o Pedro Wilson, lá na Praça Joaquim Lúcio. Próxima imagem. E esse é um autorretrato? Isso aí a gente vai rabiscando, né? Esse é no lápis, eu estava fazendo meu rosto. Isso aqui é quando a pessoa consegue colocar cor com lápis preto e branco. Lápis 6B, acredito eu, né? Lápis 6B, olha só. Conhece? Tá certo. 6B fazendo cor com lápis preto e branco. Maravilha. Vamos ver aqui a próxima imagem. Nós temos Praça Joaquim Lúcio vai ganhar espaço cultural. Isso foi bacana, porque a gente revitalizou a Praça Joaquim Lúcio. Botamos aquele coretinho lá da década de 40, maravilhoso. E fizemos as retretas, né? E foi bacana. Hoje está lá bonito, um espaço público. E a gente contando um pouco da nossa história. Da nossa história. Inclusive, Secretaria Estadual de Segurança, José Eliton, a Praça Joaquim Lúcio precisa muito de mais policiamento, porque é um espaço cultural, é um local muito bonito, referência total, porque na verdade Goiânia nasceu ali, na Campininha. Sim. Então, naquele local, ali diversos locais aqui no estado de Goiás tinham como aquela região como sendo a região mestre, né? E eram apenas povoados ligados a essa região. E está muito abandonado em relação, tem muito bandido ali e precisam demais de fazer uma revitalização de segurança ali. Por favor, José Eliton. Essa aqui foi quando você estava também na diretoria junto com o Sandy Lima, né? Isso.
Que legal, que imagem legal. E aqui com o grande Pedro Wilson. Olha aqui, ó, essa imagem inclusive é a mais legal, né? Essa imagem está muito bonita. Essa foi a segunda princesa. Você vê o que é o resgate da cultura popular. Essa menina é de uma escola de samba lá do Mar de Germana. Do Madre Germana. Então, o pessoal às vezes com medo, o pessoal do Mar de Germana, desce uma escola de samba do Mar de Germana. Sou Pedro também, que já morreu. Quem estava junto na época era um grande amigo meu, Altino Barros. Altino Barros, já Lá ouvi de falar. Edéia. Mas aí a gente entrou, resgatou, e essa menina lá daquele setor periférico, de longe, foi a segunda princesa. Em vez do pessoal ficar com medo do pessoal de lá, ela foi aplaudida. Aplaudida. E apareceu em todos os jornais, televisão. Hoje eu a vi há pouco tempo atrás, ela com o esposo, com o filho, achei muito legal. Que legal. Mais pra cá um pouco, por favor, Ivanor. Essa imagem eu acho interessante porque o Pedro Wilson tem uma admiração por ele. Um abraço, Pedro. Eu tenho uma admiração no sentido de que ele foi um dos poucos goianos entrevistados pelo grande Antônio Abujanra, Sim. que é uma pessoa que eu gosto muito, já se foi, e também uma inspiração que eu tenho. Eu tenho nesse programa, Ivanor, algumas inspirações. Uma delas, ele sabe pessoalmente que é o Paulo Berings, que é uma pessoa que para mim é um jornalista de primeira linha, e eu falei para ele, olha, eu fico honrado, agradeço por isso, e falei para ele que quero que ele esteja aqui, ele prometeu, e eu sei que você vai cumprir, Paulo, eu acredito nas suas palavras. Outra pessoa que eu me inspirei muito foi o João Dória Júnior, que fala muito de negócio, e entre eles o Antônio Abujanra, porque uma pessoa para ter uma cabeça, alguém culturalmente falando como ele, é meio difícil. E o nosso amigo Pedro Wilson foi entrevistado por ele há muitos anos atrás, e eu gostei muito dessa entrevista no YouTube, para quem quiser ver. Excelente, um grande pensador, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma capacidade acima da média, o grande Pedro Wilson, professor Pedro Wilson, né? Tem uma passagem bacana do Paulo Bergs, que eu fui homenageado em 1991, em Morrinhos. Juntou meus professores, a dona Lolita, que era a superintendente de Cultura e Educação, mãe do prefeito, que inclusive é o prefeito lá de novo agora, o Rogério Troncoso. Certo. E quem fez a reportagem da minha exposição em Morrinhos foi o Paulo Bergs. Paulo Bergs. Grande Paulo Bergs. Nossa, né? Grande mesmo. Porque ele é imenso. Mas o coração pessoa, também, né? Ele me ajuda Paulão. muito. Um abraço, Paulo, me ajuda muito aqui. Sempre que eu falo alguma coisa, ele sempre me apoia e dá essa grande força. Muito obrigado, Paulo. Nós temos aqui uma próxima imagem, que é o Ivanor fazendo ali uma pintura. Mas aqui não podia ficar não, tá muito feio, rapaz, pelado. Aqui, Sem camisa, né? Mas você é artista. Artista pode. Pode o que quiser. Que bonito, né? Esse quadro, inclusive, ele tá lá na exposição, tá inacabado, que eu tô dando umas pinceladas nele lá. Para finalizar, né? Eu tô finalizando ele lá. É um polvo, né? Não, aqui é um jacaré. Esse aqui... É o olho do jacaré e ele vai estar não tá terminado ainda. Não tá terminado. Tô fazendo, ele vai estar enrolado. Assim. Enrolado. Ele já está pronto ou não Tá concluiu quase ainda? pronto, tá quase pronto. Esse daí eu quero ver, achei muito bonito. E esse quadro, ele mostra um pouco de uma redoma, né? Onde tem água e onde não tem água. Tá. Então eu falo um pouco da seca. Da seca, da aridez, não só da aridez da terra, mas do que o homem está fazendo. Eu mostro um pouco de caixão de terra devastada. E aonde tem água, os animais, vivendo. Nuvens, bonito, água. Exatamente, planta. que é justamente o contrário, né? Exato. Uma próxima imagem. Essa aqui na Avenida Goiás, o projeto Galeria Noturna. Sim, nós vamos falar sobre o projeto daqui um pouquinho. Aqui é a grande Helena Vasconcelos e o Djalmar Lustosa, dois grandes artistas plásticos que também estão pintando. Fazem parte do projeto Galeria Noturna. Galeria Noturna. O Galeria Noturna é um amigo meu de Morrinhos, eu vi nascer aquele menino. O Guto Lemos, um artista plástico, ele teve uma época em Londres, fora, e falou, Ivanor, lá acontece isso e isso, vamos fazer isso aqui. Aí o Guto deu essa ideia. Você abraçou? A gente abraçou a secretaria, o prefeito Paulo Garcia, numa visão futurista, moderna, liberou essa grana, mesmo a gente sabendo da dificuldade que estão todas as prefeituras. O prefeito Paulo tem apoiado muito a Secretaria de Cultura, tanto que está tendo um enxugamento de secretarias em todo o Brasil. Aqui, além de não ter acabado com a Secretaria de Cultura, o prefeito Paulo Garcia alavanca essa secretaria como
demais outras secretarias, criando gerência, departamento contábil, departamento jurídico, porque a gente sabe que é a cultura que molda a identidade de um povo. É verdade. Então, num atino de progresso, de futurismo, o prefeito Paulo Garcia dá essa força para essa nova capital, para essa nobre gente de Goiânia, e além de não acabar com a Secretaria de Cultura, faz com que ela alavanque, catapulte diversos segmentos e linguagens culturais com o nosso fomento, com o dinheiro de verba pública que volta para a sociedade em forma de espetáculo, de cultura, de entretenimento e um grande sorriso no rosto. Parabéns, Paulo, por isso, porque realmente cultura, para mim, é imprescindível. Ela não é gasto, é investimento. Um país sem cultura, ele perde identidade, como o Ivanor colocou, e eu concordo muito com isso. E eu acho que esse nosso trabalho que nós fazemos aqui precisa muito do incentivo cultural. E você está com um grande secretário à frente, que é o Ivanor, pessoa que conheço há muito tempo, e sei muito bem o envolvimento que ele tem do coração, porque a gente sabe muito bem que para fazer o que ele faz é muita responsabilidade, e ele precisa realmente estar com o coração dentro disso daí, para fazer o que está sendo feito lá com toda a equipe da secretaria, e encabeçado ali, capitaneado pelo Ivanor Florencio. Eu quero fazer uma outra observação. Quanto tempo nós temos ainda de produção, de programa? Eu quero, para a gente acelerar e falar um pouco dos livros também. Vamos ver a próxima imagem? Fazer um comentário dela um pouco. Ah, sim, essa aqui eu achei interessante. Esse quadro eu conto um pouco do deslumbramento da mulher que perde o marido, perde a terra e vem para a cidade, e ela fala: isso aqui é de vocês, né? Olha só. Aí eu mostro assim, bem subliminarmente, um livro, uma casinha, e às vezes chega aqui e não acha nada, né? Mas pelo menos essa mãe deixa tudo e vem com o filho da escola tentar dar educação para ele aqui na cidade. Aí eu ponho mesmo eles assim, pessoas bem simples nessa foto, como é o povo goiano, um povo muito simples. Muito simples, exatamente. Maravilha essa imagem. Ainda por cima que tem umas imagens aqui de livro, né? Que bem sutil. Bem sutil. É legal essa ideia. E aí nós temos uma próxima foto, que seria... É uma reportagem, né? Isso aqui foi quando eu ganhei o título de cidadão goianiense. Olha só. Inclusive era do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, mudou de partido. Agradecer o grande Maurício Beraldo, o Andrezinho, o André Luiz, o André Caburé, o Sérgio, todas as pessoas que fizeram aquela grande festa. E aí na Câmara Municipal fizeram uma festa lá na Câmara. Tinha exposição de quadro, tinha peça de teatro, tinha projeção de vídeos meus. Fizeram igual fizeram para mim lá em Morrinhos, fizeram eu em vida, fizeram aqui na Câmara Municipal. Homenagem em vida, né? Homenagem em vida. Então, Maurício Beraldo, assim. Obrigado. Grande Maurício, um abraço para você, irmão. E aí, o que eu acho interessante é que quando a pessoa faz uma homenagem em vida, a gente tem o que recordar. A homenagem póstuma é importante, mas que tenha sido feita em vida também. Próxima imagem. Concluiu então as imagens. Olha, foi algumas das fotos que a gente tem um pouco da história do Ivanor Florencio, desde quando ele chegou aqui em Goiânia, e você viu imagens excelentes, imagens com o prefeito Pedro Wilson, com o ex-presidente Lula, e com pessoas que estão aí na estrada, junto com o Ivanor há muito tempo, e para nós é interessante e de muito valor estar contando essa história aqui no programa Fala Comigo. Eu queria só pedir um minutinho para o Ivanor, que eu quero fazer aqui uma lembrar ali do meu amigo Hernan Silva, lá da Unicom. Para quem conhece bem aí aqui em Goiânia, são 3 unidades que é a Unicom, que é o Shopping da Saúde, viu, Ivanor? Para quem não conhece, a Unicom realmente é uma empresa aqui em Goiânia que ela tem uma capacidade, quando tem aqueles medicamentos difíceis de você encontrar, que é caro demais, ou aqueles medicamentos de alto custo, ou que seja complicado de encontrar, se encontra, muito dificilmente você não vai encontrar ele lá na Unicom. E não só isso, mas também todo tipo de produtos para diabéticos. Você tem bolacha, chocolate, leite, especificamente para quem tem esse mal, né, que é a diabetes. Então a Unicom realmente é muito bem equipada. E uma coisa que eu achei muito interessante que a Unicom faz,
que é justamente fazer um acompanhamento é quase uma consultoria acompanhando a receita médica. Você pegou a receita médica, não entendeu muito bem o que o médico passou, você quer entender melhor o que você tem que fazer, lá tem uma equipe pronta para poder ler a sua receita, interpretar para você e fazer com que você saia de lá preparado com o medicamento correto, na dosagem correta e com a posologia correta que você precisa. Então, Unicom Shopping da Saúde em 3 endereços aqui em Goiânia, um ali na Avenida L, no setor aeroporto, do lado ali da Motofor, o outro fica ali no setor universitário, ali paralelo com a Anhanguera, e o outro na Ricardo Paranhos, uma bela loja também ali, que fica na Ricardo Paranhos, ali logo no começo da Ricardo Paranhos, do lado esquerdo de quem entra pela 85. Então, Unicom Shopping da Saúde, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo apoio cultural que a Unicom oferece ao programa Fala Comigo já há tanto tempo, desde o seu início. Obrigado, Hernan Silva e toda a sua equipe. Bom, dando sequência aqui à nossa entrevista com o meu amigo Ivanor Florencio, eu queria falar de 2 coisas que faltaram aqui, que a gente acredita que até o tempo, né? Parece que aqui o tempo não é muito grande, quando você vê está acabando. É sempre assim, quando a entrevista é boa, rende. Falar um pouco sobre o seu livro, né? Na verdade, você tem alguns prêmios que você recebeu devido aos seus livros, ou os prêmios foram aquém do livro? Tenho prêmios nacionais de pintura, né? Já rodei por esse Brasil afora levando meus quadros. E tenho os meus prêmios literários, são todos aqui de Goiânia, né? Primeiro lugar em poesia encenada, no prêmio Juriti, lá do amigo Léo Pereira. Léo Pereira. Cineasta. Poeta. Teatrólogo. Tudo, né? O Leozinho é completo. Prêmio de melhor texto no Festival FETEG, Federação de Teatro. Texto inédito no Goiânia Ouro. Enfim, tem muita coisa aí dos livros também. São 4 livros e agora saindo o 5º. Esse agora só de poesia. Só de poesia? A gente brinca, tanto lote para capinar aí, a gente fazendo poesia. É demais, né, rapaz? Mas, enfim, tem agora saindo, talvez esse ano ainda, um livro de poesia. E o último foi um romance grande chamado Troco, um livro de quase 400 páginas, que acaba arremessando a gente para estar sendo mais lido, mais conhecido, porque é um romance policial muito bacana. Então são 5 livros, né, que estão se concluindo agora. E o que eu acho interessante é que livro aqui em Goiânia, no Brasil, nunca foi muito cultuado, né? É uma ação, é uma expressão de cultura que muitas das vezes não é tão respeitado como deveria. Então tem grandes escritores aqui em Goiânia e o Ivanor Florencio se encontra no meio deles. E eu acho interessante que se incentive muito, que você procure livros físicos para comprar e que você possa lê-los, porque o cheiro do livro, você vai nas bibliotecas públicas, você vai entrar aquele cheiro isso não tem preço e não deve acabar nunca. É muito bom o PDF, mas o livro ele tem que ser sempre supremacia dentro da leitura. Para quem quiser comprar algum livro seu, onde é que ele deve encontrar? Pode entrar ivanorcultura@gmail.com ou aqui na livraria aqui na Rua 4, tá fugindo o nome, mas é da Kelps, né? Do filho Antônio, né? Filho do São Antônio, que toma conta lá. Mas é só entrar, a gente tem entregas, né? A gente entrega. Eu só não tenho o primeiro livro, que está na sua 2ª edição. E o meu 3º livro também já está na segunda edição. Já está na 2ª edição. Que maravilha, que bom, viu? Fico feliz com isso. Para a gente poder fazer aqui, dar esse aporte final em relação a isso, eu queria falar, então, Ivanor, se eu deixar aberto para você a exposição aqui, o microfone, para você falar um pouco sobre esse trabalho que você tem feito. Nós temos ainda, infelizmente, 2, 3 minutos para fazer suas considerações finais e falar do seu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura, lembrando que já falei no começo a quantidade de coisas que você fez, e se for para enumerar, teríamos que ter mais 20, 30 minutos para falar do que o Ivanor tem feito na Secretaria de Cultura. Eu acho bacana um trabalho que a Secretaria de Cultura tem feito sistematicamente, é o incentivo à leitura. Tanto que nós temos 3 grandes ações. Uma chama Achei um Livro, onde nós saímos, a equipe da Secretaria de Cultura, e a gente sai perdendo o livro por Goiânia, nos bancos de praça, ponto de ônibus, restaurante, mesa de bar. Chama o projeto Achei um Livro. Que legal.
E a gente fala, ó, esse livro agora é seu, tem um carimbo nele. E nós orientamos, pedimos que depois de lê-lo, perca-o novamente ou empreste. Nós temos o Literatura no Eixo, onde atrizes e atores entram no eixo Anhanguera e falam, aqui não estamos pedindo nem vendendo nada. E lasca uma poesia, uma música bonita e faz uma palavra de ordem, assim, nesse ônibus ninguém molesta as mulheres. E o pessoal fala não. Aí eles tiram o livro e vão entregando o livro dentro do ônibus. Olha que legal. Isso tudo para incentivar a leitura. E sempre aos domingos, um domingo por mês, nós temos aqui no Grande Hotel uma troca de livros. Que legal. Quer dizer, então a gente tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, mas o mais importante na Secretaria de Cultura foi romper toda a estrutura que tinha do secretário ficar bonitinho e fechadinho na sua sala. Isso não acontece com o Ivanor, viu? Para quem conhece, ele sabe. Eu entrei lá, eram muitas divisórias. No segundo dia, tiramos todas as divisórias. Todo artista, todo produtor cultural, todo homem ou mulher de Goiânia que quer lá, vai lá e é recebido na hora dentro, lógico. De uma ordem, né? De uma ordem pré-estabelecida. Então, a gente devolveu a Secretaria de Cultura para a população, para os artistas, para os fazedores de cultura. Que maravilha. E obrigado por estar aqui no seu programa, que coisa bacana. Olha, eu fico muito feliz de ter feito esse programa com o Ivanor, porque realmente, eu falei no começo, o mais interessante é quando você entrevista alguém que você é admirador. Eu sou um grande admirador do trabalho do Ivanor já há muito tempo, conheço ele já de longa data e sei muito bem como a cultura, como a arte está dentro do coração dessa pessoa. E por isso é que para nós, aqui do programa Fala Comigo, realmente é uma honra ter feito essa trajetória. E quando a gente fala aqui, a gente vai conversando, a gente parece que as palavras vão pro vento. Ainda bem que tem essa tal de câmera, né? Que filma tudo. Você vai poder assistir em casa com calma. Eu vou te mandar depois, mandar para todos vocês que estão aí assistindo. Vocês vão poder ver essa entrevista na íntegra. Um abraço a todos que estão aqui no programa Fala Comigo. Muito obrigado, Ivanor, pela presença aqui no programa. E nós estaremos com vocês aí no YouTube a qualquer momento. Vocês vão estar podendo curtir esse vídeo e mandar para todo mundo a história de Ivanor Florencio aqui no programa Fala Comigo, no projeto Trajetória. Um abração, Ivanor. Um abraço. Fique com Deus. Valeu. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo.